pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? É tanto sofrimento que vem ao teu encontro pra te destruir, soprando a alegria, tirando o motivo de sorrir. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para o povo todo de Israel passar. O Deus tremendo, Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que Ele é o mais forte. O Deus tremendo, Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Feito um barco à deriva em alto mar, nos teus olhos só vontade de chorar, coração dentro do peito asfixiado, vendo os planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para o povo todo de Israel passar. E Deus tremendo, Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que Ele é o mais forte. O Deus tremendo, Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar
desse Deus que tem poder. Ele é aquele que abriu o mar para o povo todo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que Ele é o mais forte. E o Deus tremendo, Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder, nesse Deus que tem poder. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Só quem já provou. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. O que é o melhor? Tua presença. Compare se com a esperança. A presença, essa presença tá aqui. Eu provei e vi o mais doce amor. Ele liberta e liberta. E a vergonha tua presença. O Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, vem dizer. Vamos provar o quão real. Declara. Vamos provar a tua glória em bondade. Mais alto. Vamos provar o quão real é a presença. Vamos provar a tua glória em mais forte. E vamos provar o quão real é tua presença.
Ele é bem-vindo aqui nessa noite mais uma vez. Ele move corações. Ele rasga a alma e entrega o que Deus tem para entregar. Ele prepara o coração, Ele lança a semente e Ele ajuda a brotar. Santo, santo e santo. A glória. Nada é impossível.
Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo. Ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei o teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. Oh Senhor, obrigado meu Deus, pelo teu amor, oh Pai. Ao Rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nenhum segundo. Ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim, a coroa de espinhos foi por mim, cravos nas mãos e nos pés foram por mim. Ao morrer na rude cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. Ao morrer na cruz ele via que eu vivo hoje aqui estaria, como sacrifício vivo se entregou, porque ele é o próprio amor. É por isso que eu não posso me calar, em adoração pra sempre eu quero estar. A ti me ofertarei em teu altar, ao Cordeiro seja o meu respirar. A ti, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Quer saber? Sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou, mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. P de passagem, A
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com o Espírito Santo de Deus, dê um glória a Deus bem forte para Ele, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor nesta noite. Amém? Irmãos, quero estar fazendo neste momento, um momento da generosidade. Você que trouxe aí a tua oferta, você que trouxe os teus dízimos, queria que você pegasse aí neste momento. Nós vamos estar orando pela tua vida. Mas antes de eu estar orando pela tua vida, eu queria deixar uma palavra em Mateus 6,33. A palavra de Deus nos diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Amém? Irmãos, versículo 33 de Mateus 6 nos mostra o quão importante é a gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Todos nós sabemos, irmãos, que quando a gente dedica a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o resto Ele vai cuidar na nossa vida. Quando nós se entregamos, quando a gente começa a pagar preço, começamos a colocar Jesus como prioridade na nossa vida, não tem erro. O Espírito Santo de Deus, Ele vai cuidar de todas as áreas da nossa vida. E eu vejo os dízimos, as ofertas, como também prioridade do reino de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque é neste lugar, sabemos que dízimos, sabemos que as ofertas sustentam a casa do Senhor para que ela possa permanecer de portas abertas. E nós então sabemos, e eu vejo, que os nossos dízimos também, as nossas ofertas também, é colocar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Mas como assim, Diácono Luan? Para eu e você, eu sempre falo isso, mas para eu e você estar aqui hoje, tiveram pessoas que desde lá de trás ofertaram e dizimaram para a obra de Deus estar com as portas abertas. Então o meu dízimo, a tua oferta, isso é colocar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Eu quero te dizer que com apenas essa atitude de dizimar, de ofertar na casa de Deus, vai ter vidas que vão ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, vai ter vida que vai ser curada pelo Espírito Santo de Deus, e vai ter vida sendo liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Então pega aí a tua oferta, pega aí o teu dízimo, deixa eu orar pela tua vida. Você que for ofertar pelo Pix, tem o QR Code atrás das poltronas. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Espírito Santo, mais uma vez, ó Pai, estou diante da tua presença. Neste momento agora eu oro, ó Pai, pela vida de cada ofertante e cada dizimista, meu Pai, em nome de Jesus, que se encontra aqui nessa noite. Pai, que os céus possam se abrir, ó Pai, sobre a vida dessa pessoa. Pai, que o Senhor possa estar no controle da vida delas e que o Senhor não possa deixar nada faltar, ó Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, meu Pai, todo plano e projeto, ó Pai, que esse homem, que essa mulher tem, ó Pai, em seu coração, se for propósito dos céus, ó Pai, que possa se cumprir, ó Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, ó Espírito Santo. Eu oro também, ó Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que não tem condições de ofertar aqui nessa noite, e que o Senhor possa abrir, ó Pai, as portas, ó Pai, para a vida dessa pessoa, para que ela possa também, ó Espírito Santo de Deus, estar abençoando a tua casa, em nome de Jesus. As irmãs podem passar. Mais uma vez repetindo, você que vai ofertar pelo Pix, tem o QR Code atrás das poltronas, em nome de Jesus, amém? Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, meu Deus. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado era eu.
sofreu morte de cruz para que nós pudéssemos hoje estar vivos, para que hoje nós pudéssemos estar em comunhão como igreja, aleluia, celebrando o nome santo do único que merece, aleluia, Jesus. Hoje eu tenho vida.
Jesus. Ei, Ele está vivo aqui. Oh, aleluia, Santo Jesus. de Deus. Glórias a ti, Senhor. Não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória, meu Jesus. A presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia. Cante assim. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde estava o corpo do mestre, 2 anjos Maria viu e lhe perguntaram: Maria, por que chora? Então Maria lhe respondeu: aqui estava o corpo do mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Deus, aleluia. Espírito Santo. Então Maria anda pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Oh, aleluia, aleluia. Vai lá e avisa os seus irmãos pra começarem a sorrir. Diz a eles que não acabou, mas que a morte eu venci. Aleluia. Ele tomou a chave do inferno e da morte, e sobre ele está todo o poder. Aleluia. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse a eles assim: senta todo mundo aqui, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. Aleluia! Você já sabe o que aconteceu naquele dia? É que a terra estremeceu, sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre.
porque eu queria fazer aqui uma reflexão sobre a Páscoa. O que nós devemos lembrar na Páscoa? Veja bem, a primeira coisa já foi cantado aqui, que nós precisamos lembrar na Páscoa, é que todos nós somos, por natureza, pecadores, e que pecamos contra Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, verso 34, que vai dizer: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 vai nos dizer: todos pecaram, todos cometeram pecados e carecem da glória de Deus. Outra coisa que nós precisamos nesta Páscoa refletirmos dentro desse contexto do que todos nós devemos lembrar na Páscoa é que na Páscoa todos devem lembrar a razão pela qual Jesus veio ao mundo. E isso nos explica o Evangelho também, segundo escreveu João, no capítulo de número 1, verso 29. Ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a primeira epístola de João também, no capítulo 4, verso 14, vai nos dizer: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então a razão pela qual Jesus veio ao mundo são estas, como também está escrito pelo apóstolo Paulo nas cartas 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3 e verso 4, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Um terceiro ponto que eu queria fazer uma reflexão com vocês, nesta Páscoa que nós devemos lembrar, é que todos nós devemos lembrar de que Deus ordena que todos se arrependam de seus pecados e creiam na pessoa e obra de Jesus na cruz para que sejamos salvos. E isto vai nos afirmar também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ainda continua dizendo em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, queridos, dentro destas três reflexões, desses três pontos, melhor dizendo, a Páscoa, ela é o claro entendimento de que você é pecador diante de Deus e que você não pode se auto-salvar, mas o Senhor Jesus, sendo Deus, tornou-se homem perfeito, veio a esse mundo e morreu na cruz, pagando assim o preço do seu pecado, e ele venceu a morte e validou a sua obra expiatória pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Assim então, Deus ordenou que você arrependa-se de seus pecados e creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês e uma feliz Páscoa para todos. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Nós começamos no domingo passado a falar um pouquinho sobre o conhecimento sobre a pessoa de Jesus. E eu quero só fazer aqui alguns pontos do que nós falamos aqui, que Jesus, ele é o
figura central da história do Evangelho. E aí a gente disse que antes do seu nascimento, as correntes históricas convergiam para esse grande evento, e depois dele todos os fatos e acontecimentos históricos têm também aí o seu ponto de partida. E nós também falamos que o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles diziam, alguns dizem, o Senhor é um profeta, o Senhor é Moisés, Elias. E Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a gente também aprendeu aqui na semana passada que Jesus Cristo, ele é o tema central da mensagem que foi transmitida aos homens através dos séculos. A gente aprendeu que ele era o tema da mensagem dos antigos profetas. Ele era o tema da mensagem dos apóstolos. Ele era o tema da mensagem, o tema central apresentado aos judeus. Ele também foi o tema da mensagem apresentada aos samaritanos, a mensagem apresentada aos gentios e a mensagem que nós devemos pregar ainda nos dias de hoje. Nós falamos também sobre a preparação histórica para a vinda de Cristo. E nós falamos que há duas perguntas aqui difíceis a ser respondida, que somente Deus pode respondê-la com toda clareza, que é: por que Deus não mandou o Salvador logo à porta do Éden? E por que ele permitiu o pecado entrar no mundo quando ele sabia que era necessário o seu filho morrer para salvar o homem? E a gente mostrou aqui que Pedro e Paulo nos dá uma certa luz no fim do túnel, né, de nosso entendimento, porque é pequeno demais para responder essas perguntas. Mas Pedro nos fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, ele diz: o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Aí Paulo diz em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí então a gente falou sobre essa questão da plenitude do tempo, o que significa essa frase paulina da plenitude dos tempos, e nós aprendemos que ela significa claramente que o mundo estava preparado para receber o Filho de Deus. A história toda vai mostrar-nos que o preparo para a vinda de Jesus deu-se sob dois aspectos. E nós falamos do aspecto negativo, e a gente também ressaltou que é incontestável que a mão poderosa de Deus tenha guiado os destinos das nações pagãs desde a fundação do mundo. Porque lá em Atos 17:26 está escrito: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Determinando, quer dizer, ele comanda, ele dirige, ele controla tudo, tanto os ímpios como os salvos. Ele tem um controle na mão de tudo, de tudo. Ninguém sai fora do seu controle. E aí nós aprendemos então que ele, fazendo todas estas coisas, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Então, a gente aprendeu que desde o início de toda a história humana, Deus começou a dirigir todas as coisas e comandar todas as coisas. E aí então, nós falamos sobre a questão desse limite do tempo determinado por Deus para o nascimento de Jesus. Ele tinha aí, no mínimo aqui, dois propósitos. O primeiro propósito era mostrar à natureza humana a sua impossibilidade de salvar a si mesmo. Ou melhor dizendo, mostrar a verdadeira natureza do pecado e o grau de depravação que chegaria à raça humana quando deixada por si só. E também nós falamos sobre a questão de que antes da vinda de Jesus, a humanidade, ela chegou à beira do abismo. Lemos então aqui Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 32. Eu queria a partir daqui ler para nós, por favor, coloca Romanos
capítulo de número 1, verso 18 ao 32. Eu só vou fazer a leitura, mas aí a gente vai prosseguir, porque paramos aqui. Então lá está dizendo o seguinte, aqui é um texto que fala como que a raça humana, deixada por si só, ela chega quase à beira do abismo. Olha o que eles estavam fazendo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Seguindo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens a imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolos e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Assim chegou a humanidade quando Jesus veio a este mundo. Assim estava a humanidade, principalmente na época do Império Romano. Era assim. Então, queridos, partindo desse pressuposto, nós temos um segundo ponto dessa questão negativa. A preparação negativa pelo tempo oportuno. Segundo ponto Deus, através do nascimento de Jesus, ele tinha esse segundo propósito, que é mostrar à natureza humana a sua impossibilidade de salvar-se a si mesmo. Então, quando você vê a lei deixada por Deus, é como se o homem tentasse salvar a si mesmo, mas ele não consegue cumprir a lei, não consegue cumprir. E aí então Jesus vem e cumpre toda a lei. Por isso ele tem toda a autoridade e possibilidade de salvar-nos, porque ele cumpriu toda a lei de Deus, o único que cumpriu. E aí a gente vai ver que dentro dessa questão de que o homem tem impossibilidade de salvar a si mesmo, ou mesmo de recuperar um conhecimento adequado sobre Deus, aí as religiões pagãs, elas não tinham nada mais a oferecer aos seus adeptos, porque eles estavam esgotados. Então, de sorte que quando Jesus veio, o mundo estava preparado em toda a condição para que ele viesse, para que ele aparecesse. Então, essa é a preparação
negativa pelo tempo oportuno. Tempo oportuno ou plenitude dos tempos, nós aprendemos que é o momento em que Deus sabia que seria o momento certo do seu filho vir. Respondendo à pergunta que nós fizemos: por que ele não veio no começo? Por que ele permitiu o pecado? Então, ele veio no tempo certo, no momento certo, dentro de um plano de Deus. Então, peraí, deixa eu deixar um negócio bem claro para você e deixar você bem tranquilo. Você está passando provações, lutas, dificuldades, o negócio está travado, você olha, parece que a cortina de fumaça não deixa você ver uma solução além dessa cortina de fumaça, é a política, a economia, e o negócio está feio para todo lado. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus já escreveu o final dessa história, e o final dessa história diz: Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque eis que faço novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Quem espera esse momento aí? Então, queridos, agora partindo para a questão da preparação positiva pelo tempo oportuno, Deus aí então, através de 3 povos, vai trazer toda a contribuição para que Jesus chegasse. O primeiro povo escolhido aí é os gregos. Os gregos chegaram contribuindo com uma língua só, um idioma só. E esse era um idioma falado por todo mundo naquela época, chamado de grego koiné. E também eles contribuíram com uma outra questão, contribuíram com a filosofia. E nós temos aí alguns camaradas na época que eram grandes filósofos da época, como Sócrates, Platão, Aristóteles e mais alguns outros que apareceram. E esses filósofos, eles criaram um desejo ardente por uma religião mais profunda, que fosse satisfatória. E aí é onde o evangelho entra, porque toda a filosofia dita secularmente por si só, sem o conhecimento de Deus, ela apenas traz ali alguma coisinha na mente das pessoas, mas a única coisa que a Bíblia vai dizer que é capaz de ir até a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é esta que vai até a divisão da alma e do espírito. Só ela pode chegar lá. E ela satisfaz não só o corpo, não só a mente, mas a alma, o espírito. Quem está entendendo? Então, entenda que os romanos também contribuíram para a chegada de Cristo. Então, os gregos com o idioma, somente o idioma, todo mundo falava grego. Então, para a propagação do evangelho seria uma coisa fácil. A filosofia, levando as pessoas a inquirir mais, a perguntar mais, a pensar mais, eles então só vão encontrar no evangelho. E aí a gente tem um episódio de Paulo lá em Atenas, conversando com esses filósofos, alguns filósofos, e ele começa a observar, e ele viu vários altares ali, e quando ele olha, ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido, porque diziam os gregos, naquela época, que talvez teriam esquecido de algum Deus, tinham muitos lá, mas talvez esqueceram de algum e colocaram lá, ao Deus desconhecido. E Paulo, usando esse gancho, ele chega e diz: eu quero vos falar hoje sobre o Deus desconhecido. E aí ele começa a falar sobre Jesus. E aí eles ficam maravilhados com o que Paulo falava. O coração daquelas pessoas se encheu de alegria. E diz a palavra de Deus que muitas pessoas se entregaram a Cristo e até pediram para Paulo voltar outro dia para falar mais. Porque o evangelho
é o único que tem a capacidade de acalmar a alma do ser humano, acalmar o espírito, sabe? Então, a palavra de Deus é o antídoto mais poderoso deste mundo para curar toda ferida que você tem, todo mal que você tem. A palavra de Deus pode te curar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então os romanos, eles, por causa de ser um povo conquistador, que derrubou a barreira entre o Oriente e o Ocidente, fez com que o evangelho também transitasse em todos os continentes. Também houve construção de boas estradas que facilitou a locomoção das pessoas indo e vindo. Também eles criaram um perfeito sistema de correios que facilitou aí também a divulgação do evangelho através de cartas. E também eles criaram um fortíssimo poderio militar, dando segurança e banindo os assaltantes que havia nas estradas, como também os piratas nos mares. E aí então o evangelho foi propagado em todo o mundo daquela época, através dos discípulos de Jesus. Agora, tem um outro povo que também contribuiu muito, e esse povo é o povo judeu. Desde os dias de Abraão, Deus escolheu esse povo e mostrou 3 verdades fundamentais através desse povo. A primeira verdade fundamental através desse povo, em relação ao Deus Criador dos céus e da terra, é que eles revelaram a grandeza, a unidade, a onipotência e a santidade de Deus. Através desse povo, Deus se revela assim. Em segundo lugar, também esse povo trouxe e mostrou que a maldade do homem e a sua impotência moral para tomar qualquer iniciativa no que diz respeito à própria salvação, através da lei, eles deixaram isso bem claro, que ninguém conseguia cumprir, e uma certeza de salvação, que eles pregavam que viria o Cristo. E aí, nós temos então, para essas verdades se tornarem realidade na vida do povo judeu, Deus empregou ali vários meios, para, dentre os quais nós citamos aqui hoje e aprendemos na palavra de Deus. A primeira coisa que Deus deu para eles, a lei, o decálogo, ou o conhecido também como os 10 mandamentos. Outra coisa que Deus deu para o povo foi a profecia, que é iniciada pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Ele vai falar que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, entre o seu descendente e a sua descendência. E este lhe feriria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. A cabeça é Cristo e o corpo todo é a igreja. Então, a serpente tem ferido o calcanhar de Jesus, que é a igreja. Tem ferido. Mas Jesus deixou também muito claro quando Pedro declarou que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno pode até se levantar, mas ela não prevalecerá contra a minha igreja. Irmão, a luta pode se levantar, o inimigo pode se levantar, mas deixe bem fixado na sua mente: não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Esse mal na sua casa, na sua família, na sua vida, não vai prevalecer. É o próprio Jesus que está dizendo: eu vou edificar a minha igreja e o mal não vai prevalecer. Quem pode levantar a mão
e dá glória a Deus. E aí a gente chega no momento desse conhecimento sobre Jesus, que é o momento da encarnação de Cristo. E a doutrina da encarnação, ela foi um assunto que permaneceu insolúvel nos primeiros tempos da igreja primitiva. O ponto de maior especulação foi como seria possível que o Filho eterno, sendo Deus, tal qual o Pai, da mesma substância do Pai, tivesse humanizado, tornando-se um homem como qualquer outro. Como? Como assim? Todo-poderoso, Deus grande, Criador dos céus e da terra, se fazer como um homem? Isso não cabe na mente humana. Isso é difícil, mas ele fez. Algumas pessoas aí nessa época, na tentativa de explicar a encarnação, uns enfatizavam demais, de tal maneira a humanidade de Jesus, que para todos os efeitos práticos, negava a sua deidade ou divindade. E outros tentando explicar demais, a deidade de Cristo, também chegava a negar a sua humanidade. E aí nós temos aqui um impasse, nós temos um problema. E, eventualmente, os primeiros líderes da igreja, eles foram capazes de chegar a uma definição da encarnação e conseguir estabelecer e firmar aqui algo que foi tratado lá no concílio de Calcedônia, realizado em 451 depois de Cristo. E aí ficou definido o seguinte, para você entender a encarnação de Cristo como 100% homem e 100% Deus. Isso aqui é pedra fundamental para todo o cristianismo. Quem acredita em Cristo Jesus precisa decorar isso aqui, porque isso aqui fecha sobre essa questão da divindade e da humanidade. Então eles escreveram assim: nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na mesma substância, em todas as coisas, quanto à sua divindade, mas em sua humanidade, igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Assim, Jesus é conhecido em duas naturezas, a divina e a humana. Essas naturezas são distintas uma da outra. Essa distinção não ficou destruída pela união das duas naturezas, mas as características singulares de cada uma foram mantidas. Então essa é a definição do concílio para a divindade e para a humanidade de Cristo. E Paulo vai nos fazer uma afirmação em 1 Timóteo 3,16, quando ele vai dizer que continua sendo grande o mistério que envolve a encarnação. Porque mesmo tendo essa definição bem definida para o entendimento humano, essa encarnação ela vai muito mais além do que nós podemos entender ou compreender. Então, nós vamos ver que a doutrina da encarnação de Jesus, ela excede tanto e tudo que o entendimento humano possa compreender. E pela leitura bíblica, nós vamos entender que a encarnação é o ato pelo qual Deus se fez carne e habitou entre os homens. E nós temos algumas referências bíblicas. Vamos lá, Gênesis 3, verso 15, começando por aí. Depois Isaías 7,14. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá
o calcanhar. Isto aqui é a primeira vez que o evangelho é pregado. E quem pregou pela primeira vez o evangelho foi o próprio Deus. O que é evangelho, pastor? Boa notícia. E uma boa notícia sempre vem após uma má notícia. Qual que é a má notícia que veio antes? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E aí então a boa notícia é que Jesus, que o próprio Deus, melhor dizendo, promete Jesus vir para nos salvar. Vamos lá agora, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra Emanuel em grego quer dizer Deus conosco. Coloca para nós aí também Isaías 9:6. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora a pergunta é, por que ele vai ser maravilhoso, pastor? Porque ele opera a maravilha. Por que que ele é, deixa lá meu filho, por que que ele é conselheiro? Porque os seus conselhos são verdades. Por que que ele é Deus forte? Porque ele nunca perdeu numa batalha. Por que que ele é Pai da eternidade? Porque Deus de um princípio ele existe. E por que que ele é Príncipe da Paz? Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Agora coloca para nós aí Mateus 1:18 ao 25. Depois João 1:14, para a gente finalizar essa parte aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Grávida pelo Espírito Santo. Ele gerou dentro de Maria, tá? Não é que Deus desceu aqui e teve sexo com Maria, tá? Também cuidado com esse negócio aí. Que tem gente que vai pelas mitologias, né? A cabeça do povo de que um Deus desceu. Tem até, né? Mas não tem nada a ver com aquela história lá. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, nela foi o que, gente? Gerado, só para tirar toda dúvida de sexo entre Deus e uma mulher. Cuidado. Foi gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Falei até o 25, né? Vamos lá, até o 25. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está vendo aí? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, quer dizer, não teve relação sexual com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por que José não pôde ter relação sexual com Maria? Uma que ele estava desposado com ela, né? E outra que ele, para cumprir a profecia que Jesus nasceria de uma virgem, porque isso é um fato impossível para a ciência, uma moça virgem dar à luz a um filho, né? Complicadíssimo, não tem como. E aí então, Jesus vai nascer outra coisa, porque não podia ser da descendência de homem, não podia ser filho de homem, ele é filho de Deus. Amém? Então Jesus, como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe.
como homem, ele teve mãe, mas não teve pai humano. Pai é Deus eterno, o céu. Amém? Amém, irmão? E Maria é mãe de Jesus, homem, não de Jesus, Deus. Para ficar bem claro também para você. Amém? Então não adorarás a nenhum outro a não ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A ninguém mais. Isso está na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, essa é a encarnação. Eu quero também trazer para vocês aqui sobre a questão da deixa eu me ver aqui. A humanidade de Jesus. Primeiro nós vamos aprender que ao falarmos de humanidade de Cristo, de modo algum nós vamos diminuir a sua divindade, como nós aprendemos lá na resolução do concílio, né? Então Jesus, ele era Deus, homem, isto é, tinha em si mesmo a natureza divina e a natureza humana. E é de suma importância também que o esplendor da divindade de Cristo não venha apagar a sua humanidade. Para a nossa salvação é tão importante a divindade de Cristo, quanto também a sua humanidade. Porque nós dependemos dos dois. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar, lá em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, coloca para nós aqui. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Entendeu que ele faz aí as duas funções? Deus e homem. Somente um mediador. Vocês sabem o que é mediador? Aquele que intercede por nós. Nenhum outro pode fazer essa intercessão de salvação por nós no céu. Quem entendeu também? Irmão, vocês precisam tirar da sua mente toda a idolatria. Porque senão as coisas não vão dar certo, não vai romper para você. Você pode acreditar na Bíblia toda, mas se você for um idólatra, se você achar que a salvação é Jesus e mais a igreja, Jesus e mais Maria, Jesus e mais alguém, você já está perdido. Pode crer na Bíblia toda, mas você não pode colocar ninguém no mesmo patamar de Jesus como Salvador da sua alma. Não pode fazer nenhuma oração a nenhum outro Deus, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo. Os três é um só. São três pessoas manifestas em um Deus como essência. Amém? Então tá bom. Outra coisa que a gente precisa entender, que Jesus ele teve um nascimento natural. Porque tem gente que pensa que foi um negócio, né? Assim, que pulou de dentro da barriga para Maria e apareceu por lá de fora, né? Não foi bem assim não, irmão. Olha, quando Jesus ele entrou nesse mundo, ele fez como todos os homens. Ele nasceu de uma mulher, embora Maria houvesse concebido de modo sobrenatural, concepção, gerado dentro do ventre de Maria, sobrenaturalmente. Tá certo? Como está lá em Lucas capítulo 1, verso 35. Né? Mas ela deu à luz de forma natural. Olha o que está escrito em Lucas 2,26. Coloca para nós aqui. Lucas 2,26. Coloca Lucas 1, que eu falei primeiro. Lucas 1,35. 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, gerado por Deus. Agora vai lá em Lucas 2, verso de número 6. Lucas 2, 6. Lucas 2, 6. Capítulo 2, verso 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, vai? E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, ou enfaixou, misericórdia, hein? Português agora me bateu. Eu sou bom de matemática, mas o que me derruba é o português mesmo, irmão. Vamos lá. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus, concepção sobrenatural, nascimento natural. Quem já tinha aprendido isso alguma vez por aí? Quem já tinha aprendido isso? Só um. Tá vendo como é bom ensinar? Muito bom, né? Então, veja bem. Ele nasceu de mulher, conforme Gálatas 4:4. Nós já lemos isso. Foi chamado filho de Abraão. Mateus 1:1. Ele teve descendência aí. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Romanos 1:3. Sua linhagem é traçada até Adão. Lucas 3:23 até o 38. Tal se deu em cumprimento direto da profecia feita a Eva, lá no capítulo 3, versículo 15, que nós lemos, e também a Acais, capítulo 7, ou melhor, para Acais, né, o rei Acais, lá em Isaías 7:14, também fala sobre essa promessa de que ele é da linhagem aí de Adão. Ele teve desenvolvimento humano, irmão. Jesus crescia fisicamente. Olha o que diz em Lucas 2:40 e o 52. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele crescia fisicamente, né? Estatura. Ele teve crescimento intelectual, né? Crescia em sabedoria. Ele teve crescimento social, crescia em graça diante dos homens. Ele crescia espiritualmente, ele crescia em graça diante de Deus. Outra coisa interessante para a gente ir finalizando. Ele tinha os elementos essenciais na natureza humana. Ele tinha corpo normal, como todo homem. Hebreus 10:5 até o 10 vai falar sobre isso. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai demorar. Ele tinha alma, Mateus 26:38. Ele tinha espírito, Mateus 2:8. Ele tinha aparência de um homem comum, Hebreus 2:14 até o 17. Ele tinha profissão secular, ele era carpinteiro, conforme tem Marcos 6:3. Ele estava sujeito a limitações humanas sem pecado. Limitações humanas, mas sem pecado. Ele tinha limitações físicas, como a gente vê, Jesus estava sujeito ao cansaço e à fadiga corporal, lá em João 4, verso 4 até o 6. E também ele estava sujeito ao sono, Mateus 8:24. Ele estava sujeito à fome e à sede, Mateus 4:12 até o 12 e o 21. Ele estava sujeito ao sofrimento e à dor, Lucas 22:24. Ele estava sujeito às emoções, Lucas 19:41. Ele estava sujeito como homem até mesmo à morte, 1 Coríntios 15:3. Limitações intelectuais. Ele cresceu e se desenvolveu em conhecimento, Lucas 2:52. Ele adquiriu conhecimento através da observação, Mateus 11:13. Ele tinha conhecimento limitado, Marcos 13:32. Ele tinha limitação espiritual, porque a Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir.
vai falar que ele esvaziou a si mesmo. Ele tinha todo o poder, mas ele não usava o próprio poder. O poder que ele usava, ele clamava ao Pai e era usado pelo Espírito Santo. Então, veja bem, ele dependia da oração para ter poder. Está lá em Marcos capítulo 1, verso 35, João 6,15, Lucas 22, 41 até o 45, 1 Pedro 5, 7. Pastor, não dá tempo de ler tudo isso. Em casa, liga lá a sua televisão, no YouTube, Igreja do Altíssimo.bl. Vai lá, está todas as referências que eu estou falando, aí você dá pausa e vai olhando tudo, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Ele dependia da unção do Espírito Santo para exercer poder. E aí, lá em Lucas 4,18, fala sobre isso, e Atos 10,38. Então, Jesus, como homem, ele distingue dos demais homens num só ponto: jamais sofreu uma fraqueza moral. Embora vendo em semelhança de carne, Romanos 8,32, jamais conheceu o pecado em sua própria experiência. Ele era santo, incontaminado e imaculado, conforme 1 Pedro 1,19. Nele não havia pecado, 1 João 3,5. Ele era justo, 1 João 3,7. Pois desafiar a todos, ele podia desafiar a todos, dizendo: quem me convence de pecado? E ele orou: Pai, perdoa-lhes. Mas ele nunca precisou orar: Pai, perdoa a mim, porque ele não tinha pecado. Feche seus olhos. A banda pode me ajudar aqui? Está por aí? Feche seus olhos. Cante comigo assim, ó. Deus enviou. Cante. Seu filho amar, pra me salvar. Bem forte. Na cruz morreu. Na cruz. Por quem? Por meus. Mas ressurgiu. Porque ele vive, cante. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não. Mas eu bem sei, está nas mãos, está. E quando enfim vai chegar esse dia, chegar em que a morte, enfrentarei sem medo, então, sem medo. Terei vitória, verei na glória, o meu Jesus que vive. Só quem crê que ele vive, levanta a mão e cante. Porque ele, eu posso crer,
temor não há, temor. Mas eu bem sei, eu sei. Aonde que está a sua vida? Está nas mãos do meu Jesus que vi. Só quem crê nele aplauda Jesus bem forte, aleluia, glória a Deus, aleluia. Toda honra e glória seja dado a Jesus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Que nessa noite você volte para sua casa com essa mentalidade. Jesus, sendo Deus, despiu da sua glória e desceu como um homem. E como homem ele foi mais abaixo, foi servo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu, mas ele ressuscitou, subiu aos céus. E diz em João 14: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez aqui, para levar vós para mim mesmo, porque onde eu estiver, vocês também vão estar. Quem espera por esse dia? Aleluias! Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua morte. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas a sua misericórdia nos alcançou. A sua graça, favor imerecido, nos alcançou. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus.